Olá, bom dia. Está no ar o Tarobá Cidade. Hoje preparamos um programa especial para trazer soluções para os micro, pequenos e médio empresários, os mais afetados com o isolamento social. O setor gera mais de 70% dos empregos no Brasil. Para isso, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios o gerente regional do Sebrae Norte do Paraná, Fabrício Bianchi, o presidente do Sincoval, Vanes Gava, presidente da CIL, Fernando Moraes, o advogado Gustavo Mitchini, médico pneumologista, Dr. Cláudio Rezende, e o presidente da CODEL, aqui representando a Prefeitura de Londrina, o senhor Bruno Biratã. Para realizar esse programa, a Tarobá tomou os devidos cuidados na prevenção do coronavírus. Cada convidado tem um microfone exclusivo que foi devidamente higienizado e a gente também tomou cuidado com a questão do espaçamento. Antes de abrirmos para o posicionamento e a apresentação de soluções, nós vamos fazer uma retrospectiva das últimas semanas de Londrina. No dia 17 de março, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus em Londrina, um dia depois de uma medida que deixou a cidade perplexa. A Expo Londrina, maior evento do calendário anual, foi suspensa após um decreto estadual proibindo aglomerações de pessoas. Todas as empresas de cinemas da cidade serão notificadas dessa recomendação do comitê para a suspensão das sessões. Bares e restaurantes serão recomendados a restrição de atendimento ao público para 50% da sua capacidade que tem junto à Secretaria Municipal de Fazenda. Junto com a recomendação do cinema, vale para todo e qualquer evento fechado, como boate, balada, shows, teatros. Além da paciente infectada que esteve na Itália, no dia 20, mais 2 confirmações. No mesmo dia, um decreto da Prefeitura exigiu o fechamento do comércio da cidade. Uma medida para forçar o isolamento social e evitar que o vírus se alastrasse. Dias depois, Belinati anunciou medidas mais rígidas para o controle e prevenção do Covid-19 e determinou a suspensão de todas as obras públicas e particulares e fechamento das indústrias. Os estudos mostram que de cada caso confirmado teríamos pelo menos 7 a 10 pacientes que teriam a contaminação pelo vírus, teriam infecção pelo vírus do coronavírus. O que não pode ocorrer é o que está acontecendo em São Paulo, em outros lugares do mundo, que esse contato se deu de forma muito rápida, muita gente pegou ao mesmo tempo e aí o sistema de saúde não aguenta, não consegue dar o atendimento que as pessoas precisam. É por isso que nós fizemos essas medidas duras em Londrina. Em 3 de abril, já com 36 casos na cidade, foi registrada a primeira morte. Queria lamentar que nós recebemos agora há pouco a confirmação que houve a primeira morte em Londrina, o primeiro falecimento em Londrina em razão do coronavírus. Um rapaz de 37 anos. A reabertura do comércio foi prorrogada 2 vezes. Essa semana, a indústria e construção civil retomaram suas atividades. A expectativa é que o comércio abra na próxima segunda, dia 20. Mas uma ação ajuizada pela promotoria defende a manutenção do isolamento social. Com 76 casos confirmados em Londrina e 4 mortes, além da saúde, outra grande preocupação é o caos na economia que assola a população. Foi confirmado mais um óbito nessa madrugada em decorrência do coronavírus. Paciente do sexo masculino, com 61 anos de idade, ele foi internado na Santa Casa de Londrina no dia 31 de março e levado para a UTI no dia 4 de abril, entubado no dia 8. O paciente era diabético. Vamos então ao boletim atualizado com os números dos casos de coronavírus em Londrina. Então são 76 casos, 2 a mais que o último levantamento divulgado pela Prefeitura. 6 pessoas estão
isolamento domiciliar, 12 internadas e 53 se recuperam da doença. O número de vítimas fatais agora sobe para 5 pessoas. 94 casos ainda estão sendo investigados e quase 700 já foram descartados. Doutor Cláudio Rezende, bom, na verdade, mais um número aí, né? Mais um, Sara, e isso traz à tona uma realidade que a gente tem. O paciente, ele foi internado há mais de 2 semanas atrás, ele infelizmente faleceu hoje, mas ele ocupou um leito de UTI por mais de 2 semanas, né? Então a gente acho que deu um problema no microfone. Até quero mostrar uma questão aqui. A gente está falando de 76 casos infectados, tá? Quero mostrar isso aqui para a gente poder situar. Por quê? A gente fala, são 76 casos em Londrina, 76 casos em Londrina. Cria um alarde absurdo. Quando, na verdade, dos 76 casos, 5 a gente tem o óbito. 53 foram liberados. 12 estão internados nos hospitais, 6 isolamento domiciliar, mas e 18 atual em tratamento. Então, na verdade, são 18 casos, se a gente for ver bem. É isso mesmo, doutor Cláudio? Os casos em tratamento atualmente contam os de domicílio, né? Sim. E os internados em hospital. E nem todos os internados em hospital estão em UTI. Tá. Mas é muito importante a gente lembrar, por exemplo, esse caso, esse paciente que infelizmente veio a óbito hoje, ele já foi internado há mais de 2 semanas. Então, isso traz à tona a informação crucial para essa doença, que ela, quando leva para UTI, em alguns casos leva, o paciente fica em leito de UTI por muito tempo. Então, ele ocupou um leito de UTI por mais de 2 semanas. Nos termos médicos, a gente fala assim, travou o leito. Então, é como se aquela UTI tivesse um leito a menos. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não tem leito de UTI para todo mundo. Tá certo. Acho que além dessa questão da saúde, as pessoas estão ficando realmente desesperadas, muita gente, comércio fechado há tanto tempo, a gente está aí na 4ª semana de comércio fechado, e hoje a gente está aqui com esse programa com a ideia, o nosso objetivo, a nossa proposta é trazer soluções para vocês. A gente tem aqui representando a Prefeitura de Londrina, Paulo Biratã, que é presidente da CODEL. Paulo não, é seu pai, né? O Bruno Biratã. Ô Bruno, o que a CODEL tem hoje para contribuir para o desenvolvimento da cidade nesses tempos de coronavírus, de crise? Bom dia. Bom dia, Sara. É uma honra ter sido chamado de Paulo Biratã, né? É uma homenagem ao meu pai, que foi você meu tanto professor, conhecia, praticamente, professor, né? Trabalhei com verdade. Olha, é um momento de uma crise geral, né? No Brasil, no mundo. A gente, desde o começo dessa pandemia, nós sabíamos que nós iríamos ter um cenário grande de desemprego, de falta de recursos, né? Tanto na esfera municipal, estadual, federal, na esfera privada. E Londrina estava vivendo um momento de esplêndido, assim, né? Trazendo industrialização, anunciando empresas, anunciando grandes investimentos na cidade, selo A no turismo. E a CODEL ela não pode parar, né? Ela não pode viver a crise, ela tem que pensar em como ela vai passar a crise e o depois da crise. Então, junto com a sociedade civil organizada, com as entidades, nós temos aqui o SEBRAE, tem o Sincoval, tem a Cilco Fernando, que está muito próximo da gente. A gente tem pensado em Londrina para o futuro, como reativar a cidade industrial, né? Nós licitarmos a cidade industrial. Nós agora, nesse momento de pandemia, atrair o empresariado para doação de recursos, doação de alimento para as famílias necessitadas, né? Várias ações já estão sendo feitas, né? Que a gente vai falar daqui a pouco aqui. Inclusive, nessa semana nós anunciamos 10 toneladas que a J. Macedo doou para o município de alimentos, né? Vai ter mais anúncios aí em breve. Então, muitas coisas estão sendo feitas na questão econômica, junto à articulação, inclusive do Garante Norte, né? Que foi o projeto da CODEL, que nós enviamos para a Câmara, questão burocrática, né? Mas tivemos junto, foi uma iniciativa da Câmara também, que doou 5 milhões para o Garante Norte para o micro e pequeno empresário, com taxas 0,59, e que pode gerar até 50 milhões
de dinheiro para o mercado. Como é que funciona o Garante Norte? Como que eu consigo o Garante Norte? Então, o Fernando pode até falar um pouco melhor aqui do Garante Norte. Fernando, bom dia. Obrigada, presidente da Bom CESP, dia. presidente Fernando Moraes. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Pena que estamos falando de um tema muito complicado, Sim. muito ruim. Sobre a Garante Norte, o que é a Garante Norte? A Garante Norte ela é ela avalia, ela dá uma carta de fiança para o empresário. A Garante Norte nasceu com uma parceria com o Sebrae. O Sebrae iniciou com um aporte de 2 milhões, depois o Cicobi, que é uma cooperativa de crédito, colocou mais 500 mil reais, e esse valor ele multiplica por 10 vezes a garantia. Então, as cooperativas de crédito, que é Cicobi, Cressol, Sicredi, ela capta o cliente. Tá. Foi estipulado agora nessa parceria que entrou o município, um dinheiro até 60 mil reais. Tá? Normalmente, você consegue um empréstimo para as empresas, principalmente médias e pequenas empresas, com a taxa aí de 1,20, 1,30 no mercado. Tá? É isso que a cooperativa normalmente faz. Quando ela entra com a Garante Norte, que é um aval que essa Garante Norte ela dá na operação, as taxas conseguem se reduzir, como o Bruno falou. A gente está com uma taxa de 0,59 ao mês, com uma postergação de 6 meses, uma carência de 6 meses, parcelada em 12, chegando até 18. Então, a Prefeitura, junto com a Câmara, a CODEL, o próprio Sebrae, teve uma articulação muito grande para que esse dinheiro fosse feito o aporte de 5 milhões, que vai transformar em 50 milhões, porque a gente sabe que vai ter uma crise muito grande, e já iniciou uma crise muito grande, e essa crise não acaba segunda-feira, quando provavelmente o comércio vai abrir. Ela vai postergar muito à frente. Então, a gente entende que, nesse primeiro momento, a dificuldade está enorme para o empresário captar recurso, porque muitas operações, principalmente essa, que foi anunciada já faz 10 dias e ainda não está operacionalizada. Eu ia te perguntar exatamente isso, já está sendo. O Fomento Paraná também não está tudo operacionalizado. Então, o empresário está com essa dificuldade enorme de ter esse dinheiro, porque o que a gente gostaria muito, que a gente está trabalhando para isso, para chegar esse recurso para ele? Porque a gente sabe que essa crise vai se alongar e ele precisa desse fôlego. Lá na frente ele vai estar todo arranhado, todo machucado, mas em pé, pelo menos, para que depois ele consiga crescer, voltar à atividade dele normalmente. Garante Norte já tem data para começar o início da operacionalização? Então, começar a operar? Foi sacramentado pela Câmara antes de ontem. Agora vai para o prefeito fazer colocar no diário oficial, tal, e acho que logo em seguida já faz o depósito, o aporte que assegura para fazer essa operação. Eu acho que na semana que vem isso está tudo resolvido. Mas já pode procurar as cooperativas de crédito, porque as cooperativas já estão deixando pronto para fazer a operação. A hora que tiver o aporte, já emprestar o dinheiro. Então, já pode procurar Cressol, Cicobi, Sicredi, que eles já estão articulando isso para deixar. Daí essas cooperativas vão realmente articular e vão orientar quais as necessidades, a parte burocrática, papelada, documentação. E mesmo assim, Sara, se não for cliente do Cicobi, do Sicredi, pode procurar lá, abre sua conta, que eles vão estar atendendo. Então, Garante Norte. Procura as cooperativas de crédito. E a Garante Norte vai avalizar. Então tá, já é um passo. Isso, já é um passo. Dúvida. Vou conversar com o advogado Gustavo Mitchell, que tem compromisso, daqui a pouco tem que ir embora. Entre as ações para facilitar para esse empresário, para essas pessoas que estão realmente desesperadas neste momento de crise, principalmente que está enquadrado no Simples. Tem um fôlego aí para as empresas, prorrogações dos tributos, tanto federais quanto estaduais e municipais. O empresário ele tem que solicitar, Gustavo, ou essa adesão é automática? Bom dia, Sara. Bom dia. Não só no Simples, tá? Então, a gente tem hoje uma forma como o governo trouxe para ter fôlego aí para o contribuinte. Então, a gente tem tanto quem está no Simples, tá? Então, lembrando que o Simples, a gente tem o Simples e tem quem está na MEI, tá? Então, mas basicamente, para quem está no Simples, prorrogou por 6 meses, tá? Os tributos federais.
Os tributos estaduais ficaram prorrogados 3 meses, mas para quem está na MEI, prorroga-se 6 meses também, tá? Isso para quem está no Simples. Agora, para quem não está no Simples, tanto o lucro presumido quanto o real, que é a grande maioria dos contribuintes, esses também prorrogaram, tá? Então, prorrogou. Quem vai pagar agora o que era a base do tributo federal, por exemplo, que é de março, que vai pagar em abril, iria pagar em abril, pode prorrogar até agosto. E o que iria pagar em maio pode prorrogar até outubro. Então, assim, tem aí uma forma de ter fôlego. Qual que é a problemática que nós temos aqui? É que isso é só uma prorrogação, está diferido só. Então, não quer dizer que isso vai ser uma economia, que eu não vou pagar esse tributo. Vai ter que pagar o tributo, só que lá na frente. Então, não traz uma economia de fato, preserva a caixa para este momento. Sim. O que é economia de fato foi o Sistema S. O Sistema S tem hoje uma redução de 50%. O que é o Sistema S, para todo mundo entender um pouquinho, né, não ficar um linguajar muito... Então, quem paga, quem está fora do Simples, que paga terceiros na folha de pagamento, parte dele, que normalmente é 5,8%, 4,5%, sobre a folha bruta, isso paga-se em percentual. Tá? O Sistema S são alguns, SESC, SENAC, SEBRAE, enfim, tem vários, eles hoje tiveram uma redução de 50%. Tá? Então, esses são os únicos que, de fato, é redução para o contribuinte. Os demais é apenas diferimento. E é automático no caso do Sistema S. Tá? E o que não foi prorrogado, algum certo tipo de parcelamento? Tem que pagar. INSS retido, tem que pagar. Terceiros, tenho que pagar os demais. IR, CCLL. Então, a gente tem muitos tributos que hoje tem que pagar e o contribuinte está apertado, está esfolado, não tá fácil. Então, a gente tem visto outras medidas aí no campo trabalhista, civil, né, que tem dado fôlego também. Mas o fato é que as empresas estão com grande dificuldade, né? Outra coisa que tem também dado um fôlego é a questão do FGTS, né? Prorrogado, adiantamento de férias, revisão de contrato de trabalho. Como que o empresário pode usar tudo isso? O FGTS ele prorrogou da seguinte maneira, ainda está faltando, isso é muito importante o contribuinte entender e os empresários entenderem de forma geral, por quê? Vai ser prorrogado em 6 vezes o FGTS, tá? Desses meses agora, então março, abril, maio, então vai pagar a partir de quando? A partir de julho. Só que prorrogar para não pagar, entretanto, tem que informar. Não adianta não informar, se eu não informar isso, vai ter autuação e vai ser considerado um não pagamento de fato. Então, eu informo, mas não pago. E parcelo 6 meses e passo a pagar a partir de julho. Né? Agora, trabalhista deu um fôlego bom. Então, poder suspender o contrato de trabalho dá muito fôlego. Poder reduzir a jornada de trabalho dá muito fôlego. Entretanto, nós estamos hoje, vai ter um julgamento no STF, né? Ainda dizendo se isso é ou não constitucional. Então, ainda tem essa outra dificuldade. O emaranhado de leis no país é tão difícil que vem uma MP tentando ajudar, tentando fazer com que preserve emprego, que é o fundamental, e, ao mesmo tempo, a gente tem essa dificuldade. Apesar de tentar preservar o emprego, falar, mas será que isso é constitucional? Pode, não pode? O sindicato não tem que anuir? Não tem? Como é que está isso? Então, hoje a gente tem um julgamento no STF também para dizer se isso é constitucional ou não. E a outra dificuldade muito grande é, às vezes o empresário toma a decisão via MP hoje, né? E amanhã depois a cabeça do juiz não muda, ou esquece lá na frente, que a memória normalmente é curta. Então, daqui 5 anos vai julgar aquela ação, como é que vai ser? E o problema também nos decretos, né, que acontecem em cada cidade, você deu férias de 15 dias... De repente voltou, e daí, né? Depois volta no meio da semana. De novo. É complicadíssimo isso, a situação para o empresário, isso fica difícil. Para o trabalhador, para o empresário. Não tem um planejamento, não tem como você planejar isso. Né? Então, é impossível a gente prever, né? Não tem realmente como a gente prever. Então a gente está tentando dançar conforme a música, essa está sendo a verdade. Isso. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, você não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com essa discussão, a gente vai trazer soluções para você, micro, pequeno e médio empresário. O intervalo é rapidíssimo, Tarobá Cidade, volta já.